Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 13. Tem a Igreja um direito público? A Igreja sem o Estado é uma alma sem corpo. O Estado sem Igreja é um corpo sem alma. Leão 13, Libertas. Qual é a situação da Igreja em relação à sociedade civil? A resposta é objeto de uma ciência eclesiástica especial: o direito público da Igreja. Podem-se consultar os excelentes tratados a este respeito do cardeal Ottaviani e de Silvio Romani, como também as fontes apresentadas por Lograsso. Quero mostrar-lhes quanto o liberalismo se opõe ao direito público da Igreja, como o aniquila, e por conseguinte, como é contrário à fé, sobre a qual se apoia integralmente o direito público da Igreja. Os princípios do direito público da Igreja. Os princípios do direito público da Igreja são, na realidade, verdades de fé, ou que se deduzem da fé. São os seguintes. Primeiro princípio: independência da Igreja. A Igreja, que tem por finalidade a salvação sobrenatural das almas, é uma sociedade perfeita, dotada por seu divino fundador de todos os meios para subsistir por si mesma de maneira estável e independente. A proposição 19 dos Sílabos condena a seguinte afirmação: a Igreja não é uma verdadeira e perfeita sociedade completamente livre e não dispõe de seus próprios e permanentes direitos, a ela conferidos por seu fundador divino, mas pertence ao poder civil definir quais são os direitos da Igreja e os limites dentro dos quais ela pode exercer esses mesmos direitos. Essa é a escravidão a qual os liberais querem reduzir a Igreja em relação ao Estado. O Sílabus também condena radicalmente as expoliações às quais a Igreja é submetida em seus bens e em seus direitos, periodicamente, pelo poder civil. A Igreja nunca aceitará o princípio de direito comum. Nunca admitirá ser reduzida ao simples direito comum de todas as associações legais na sociedade civil que devem receber do Estado sua aprovação e seus limites. Em consequência, a Igreja tem o direito de adquirir, possuir e administrar, livre e independentemente do poder civil, os bens temporais necessários à sua missão. Código de Direito Canônico de 1917, Cânon 1495. Igrejas, seminários, bispados, mosteiros, benefícios, Cânon 1409 a 1410, e ser isenta de todos os impostos civis. Tem o direito de possuir suas escolas e hospitais, independentemente de qualquer intromissão do Estado. A Igreja tem seus próprios tribunais eclesiásticos para julgar os assuntos concernentes aos clérigos e bens da Igreja. Cânon 1552. Independentemente dos tribunais civis. Privilégio do fórum. Os clérigos também são isentos do serviço militar. Privilégio da isenção. Cânon 121. Resumindo, a Igreja reivindica soberania e independência em razão de sua missão. A mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. E depois e ensinai todas as nações. Mateus 28, 19. Segundo princípio: distinção entre Igreja e Estado. O Estado, que tem por finalidade direta o bem comum temporal, é também uma sociedade perfeita, independente da Igreja e soberano em seus domínios. Essa independência é o que Pio XII chama laicidade sã e legítima do Estado, que nada tem a ver com o laicismo, erro já condenado. Cuidado, então, para não passar de um conceito para o outro. Leão 13 expressa bem a diferença entre as duas sociedades. Deus dividiu, pois, o governo do gênero humano entre dois poderes: o poder eclesiástico e o poder civil. O primeiro para as coisas divinas,
e o segundo para as coisas humanas. Cada um deles, no seu gênero, é soberano. Cada um está encerrado em limites perfeitamente determinados e traçados em conformidade com sua natureza e com seu fim especial. Há, pois, como que uma esfera circunscrita em que cada um exerce sua ação por direito próprio. Terceiro princípio: união entre Igreja e Estado. Diversidade não significa separação. Como esses dois poderes se ignorariam, uma vez que governam os mesmos súditos e frequentemente legislam sobre a mesma matéria, casamento, família, escola, etc., seria inconcebível que se opusessem, quando, ao contrário, a unanimidade de ação é requerida para o bem dos homens. Diz Leão XIII: o conflito nesta ocorrência seria absurdo e repugnaria inteiramente a infinita sabedoria dos conselhos divinos. Deve, portanto, necessariamente haver um meio, um processo para fazer desaparecerem as causas de conflitos e lutas e estabelecer o acordo na prática. E esse acordo não é sem razão que foi comparado à união que existe entre a alma e o corpo, isto para maior vantagem de ambos, pois a separação é particularmente funesta ao corpo porque o priva da vida. Quarto princípio: jurisdição indireta da Igreja sobre o poder temporal. Significa que nas questões mistas, a Igreja, tendo em conta a supremacia do seu fim, terá a primazia. Assim, tudo que nas coisas humanas é consagrado por uma razão qualquer, tudo que diz respeito à salvação das almas e ao culto de Deus, quer por sua natureza, quer em relação ao seu fim, tudo isso compete à autoridade e jurisdição da Igreja. Em outras palavras, o regime de união e de harmonia entre a Igreja e o Estado supõe uma ordem, uma hierarquia, ou seja, uma jurisdição indireta da Igreja sobre o temporal, um direito indireto de intervenção da Igreja nas coisas temporais, que normalmente dependem do Estado. A Igreja intervém ratione peccati, em razão do pecado, e por causa da salvação das almas, como dizia o Papa Bonifácio VIII. Quinto princípio: subordinação indireta. Reciprocamente, o temporal está indiretamente subordinado ao espiritual. Tal é o quinto princípio. Princípio de fé, ou ao menos de certeza teológica, que fundamenta o direito público da Igreja. O homem está realmente destinado à beatitude eterna, e os bens da vida presente, os bens temporais, existem para ajudá-lo a atingir este fim. Conquanto eles não sejam proporcionais a este fim, ao menos são indiretamente ordenados. Mesmo o bem comum temporal, que é o fim do Estado, está ordenado a facilitar aos cidadãos o acesso à bem-aventurança celeste. Do contrário, ele seria tão somente um bem aparente e ilusório. Sexto princípio: função ministerial do Estado em relação à Igreja. Como, pois, a sociedade civil foi estabelecida para a utilidade de todos, deve, favorecendo a prosperidade pública, prover o bem dos cidadãos, de modo não só a não lhes opor qualquer obstáculo, mas a assegurar-lhes todas as facilidades possíveis à procura e aquisição desse bem supremo, ao qual eles próprios aspiram. A função do rei, nós diríamos do Estado, diz Santo Tomás, é procurar o bom caminho para a multidão, segundo o que lhe é necessário para obter a beatitude celeste. Ou seja, deve prescrever em seu domínio temporal o que a ela conduz e, na medida do possível, proibir o contrário. Em consequência, o Estado tem uma função ministerial em relação à Igreja, um papel de servidor. O Estado, ao mesmo tempo em que procura seu próprio fim, deve ajudar positivamente,
embora de forma indireta, a Igreja a alcançar o seu fim, ou seja, a salvar as almas. Essa doutrina constante da Igreja, através dos séculos, merece ser chamada de doutrina católica, e é necessária toda a má-fé dos liberais para relegá-la ao obscurantismo de uma época passada. Segundo eles, ela valia para as monarquias sacras da Idade Média, mas já não vale para os estados democráticos constitucionais modernos. Na verdade, isso é uma insensatez, pois nossa doutrina, deduzida da revelação e dos princípios da ordem natural, é tão imutável e atemporal como a natureza do bem comum e a divina constituição da Igreja. Para apoiar sua tese funesta sobre a separação da Igreja e do Estado, os liberais de ontem e de hoje citam satisfeitos essa frase de Nosso Senhor: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Mas esquecem de dizer o que César deve a Deus. Sétimo princípio: realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. O último princípio que resume de uma forma soberana o direito público da Igreja é uma verdade de fé. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Rei dos reis e Senhor dos senhores, deve reinar sobre as sociedades do mesmo modo que sobre os indivíduos. A redenção das almas prolonga-se necessariamente na submissão dos estados e de suas leis ao jugo suave e leve da lei de Cristo. Como diz Leão XIII, o Estado não só deve fazer respeitar as santas e invioláveis leis da religião, cujos deveres unem o homem a Deus, mas a legislação civil deve apoiar-se na lei de Deus, Decálogo, e na lei evangélica, para ser em seu domínio, que é a ordem temporal, um instrumento da obra redentora operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nisto consiste essencialmente a realização do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam a magnífica encíclica de Pio XI, Quos Primas, de 11 de novembro de 1925, sobre a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela expõe essa doutrina com uma limpidez e vigor admiráveis. Lembro ainda que, quando jovens seminaristas em Roma, recebemos este ensinamento pontifício, com que alegria e entusiasmo a comentaram nossos professores. Releiam esse trecho que refuta definitivamente o laicismo do Estado. A celebração desta festa, que se renova todos os anos, será também uma admoestação para as nações de que o dever de venerar publicamente Cristo e de lhe obedecer diz respeito não somente aos particulares, mas também aos magistrados e governantes. Lembrar-lhes-á o juízo final, no qual Cristo, afastado da sociedade, ou mesmo somente ignorado e desprezado, vingará acerbamente as tantas injustiças recebidas, exigindo a sua dignidade real, que a sociedade inteira se ajuste aos mandamentos e aos princípios cristãos, quer ao estabelecer as leis, quer na administração da justiça, quer finalmente ao formar o ânimo dos jovens na sã doutrina e na santidade dos costumes. Desde então, a Igreja em sua liturgia canta e proclama o reino de Jesus Cristo sobre as leis civis. Que bela proclamação dogmática, apesar de ainda não ter sido proclamada ex cátedra. Foi preciso toda a raiva dos inimigos de Jesus Cristo para chegar a arrancar-lhe sua coroa, quando, aplicando o Concílio Vaticano II, os inovadores deformaram ou suprimiram estas 3 estrofes do hino das primeiras vésperas da festa de Cristo Rei. A turba ímpia grita: não queremos que Cristo reine. Nós, com júbilo, te proclamamos de todo supremo Rei.
Que te honrem publicamente os chefes das nações, e que mestres e juízes nas leis e artes te exprimam. Que brilhem a ti dedicadas, dos reis armas conquistadas, teu doce cetro submete a pátria e todos os lares. Livro do Liberalismo à Apostasia, a Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 14. Como destronaram Jesus Cristo. No juízo final, Jesus Cristo acusará os que o expulsaram da vida pública e por este grande ultraje aplicará a mais terrível vingança. Pio XI. Arriscando-me a repetir o que já foi dito, volto ao tema da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, este dogma de fé católica que ninguém pode pôr em dúvida sem ser um herege. Sim, um herege. Ainda têm eles a fé? O leitor pode julgar a fé agonizante do núncio apostólico de Berna, Monsenhor Marchionni, com quem tive a seguinte conversa em 31 de março de 1976, em Berna. Monsenhor Lefebvre. Podem-se ver claramente coisas perigosas no concílio. Na declaração sobre a liberdade religiosa, há coisas contrárias ao ensinamento dos papas. Decide-se que já não pode haver estados católicos. Núncio. Mas é evidente. Monsenhor Lefebvre. Acredita o Senhor que a supressão dos estados católicos seja benéfica para a Igreja? Núncio. Compreenda, Senhor. Deste modo, se obterá uma maior liberdade religiosa entre os soviéticos. Monsenhor Lefebvre. Mas o que fazem os senhores do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Núncio. O Senhor sabe. Atualmente é impossível. Talvez em futuro afastado? Atualmente, este reino está nos indivíduos. Deve ser aberto às massas. Monsenhor Lefebvre. E o que fazem da encíclica Quos Primas? Núncio. Hoje em dia o Papa não a escreveria. Monsenhor Lefebvre. Sabe que na Colômbia foi a Santa Sé que pediu a supressão da Constituição do Estado? Núncio. Sim, e aqui também. Monsenhor Lefebvre. No Valais, província suíça. Núncio. Sim, no Valais. E veja agora, me convidam para todas as reuniões. Monsenhor Lefebvre. Então o senhor aprova a carta que Monsenhor Adam, bispo de Sion, no Valais, escreveu a seus diocesanos, explicando por que deviam votar a favor da lei de separação entre Igreja e Estado? Núncio. Veja bem, Senhor, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é atualmente algo difícil. Vejam, ele não acredita mais. É um dogma impossível ou muito difícil, que não seria mais escrito hoje. E quantos pensam assim atualmente? Quantos são incapazes de entender que a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo deve se realizar com a ajuda da sociedade civil e que o Estado deve, portanto, nos limites da ordem temporal, ser o instrumento de aplicação da obra da redenção? Mas eles responderão: são duas coisas diferentes. Você mistura política e religião. Entretanto, tudo foi criado por nosso Senhor Jesus Cristo para complementar a obra da redenção. Tudo, inclusive a sociedade civil, que também, como lhes disse, é uma criatura de Deus. A sociedade civil não é uma pura criação da vontade dos homens. Ela resulta, antes de tudo, da natureza social do homem, do fato de que Deus criou os homens para viver em sociedade. Isso faz parte da natureza criada por Deus. Portanto, assim como os indivíduos, a sociedade deve render homenagem a Deus, seu autor e seu fim, e ser útil ao plano redentor de Jesus Cristo.
Em setembro de 1977, fiz uma conferência na casa da princesa Pallavicini, em Roma, e li uma missiva do cardeal Colombo, arcebispo de Milão, em que ele afirmava que o Estado não deve ter religião, que deve ser sem ideologia. Em resposta a meu ataque, o cardeal, longe de me contestar, escreveu do Avvenire dall'Italia, repetindo tudo, reiterando com maior ênfase ao longo de todo o artigo, que se intitulava Lo Stato non può essere altro che laico. O Estado não pode ser senão laico, portanto sem religião. Um cardeal disse isso. Que ideia que tem ele da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo? É incrível. Vejam até que ponto o liberalismo já havia penetrado na igreja. Se ele tivesse dito isso 20 anos antes, seria sido um escândalo em Roma. Haveria grande protesto. O Papa Pio XII teria refutado e tomado medidas. Mas atualmente é normal, a coisa parece normal. É necessário, pois, que estejamos convencidos desta verdade de fé. Tudo, inclusive a sociedade civil, foi concebido para servir direta e indiretamente ao plano redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Condenação da separação entre a Igreja e o Estado. Inicialmente, chamo atenção para o fato de que os papas terem condenado a separação entre Igreja e o Estado, não somente quanto à doutrina, mas também quanto à sua aplicação nas nações de maioria católica. Evidentemente, não se condena a tolerância eventual de outros cultos em uma cidade de maioria católica, nem a fortiori o fato de haver uma pluralidade de cultos em numerosos países estrangeiros, ao que até há pouco era chamado de cristandade. Dito isto, afirmo com os papas que é uma impiedade e um erro próximo à heresia defender que o Estado deve estar separado da Igreja e a Igreja do Estado. O espírito de fé de um São Pio X, sua teologia firme, seu zelo pastoral, levantaram-se com força contra o intento laicizante de separar a Igreja do Estado. Convido-os a meditar sobre o que ele diz em sua encíclica Vehementer Nos, de 11 de fevereiro de 1906. A necessidade de separar o Estado da Igreja é uma tese absolutamente falsa e um erro pernicioso. Baseado no princípio de que o Estado não deve reconhecer nenhum culto religioso, ela é, antes de tudo, injuriosa a Deus, fundador e conservador das sociedades humanas, ao qual se deve atribuir culto público e social. A tese de que falamos acima constitui também uma verdadeira negação da ordem sobrenatural, porque limita a ação do Estado a conseguir a prosperidade pública nesta vida terrena, que é a razão imediata das sociedades políticas, e não se ocupa de modo algum com sua razão última, que é a eterna bem-aventurança proposta ao homem quando tenha terminado esta vida breve. Mas como a ordem atual das coisas, sujeita ao tempo, se encontra subordinada à conquista do bem supremo e absoluto, é obrigação do poder civil não somente afastar os obstáculos que podem impedir o homem de alcançar o bem para o qual foi criado, como também ajudar a consegui-lo. Esta tese é igualmente contrária à ordem estabelecida no mundo por Deus, ordem que exige uma verdadeira concórdia e harmonia entre as duas sociedades, porque a religiosa e a civil se compõem dos mesmos indivíduos, por mais que cada uma delas exerça em sua esfera própria sua autoridade sobre eles. Resulta daí que existem matérias em que devem agir uma e outra, por se tratar de incumbência de ambas. Rompido o acordo entre o Estado e a Igreja, surgirão graves diferenças na apreciação das matérias mistas, que tenderão a se acentuar. Ficará obscura a noção da verdade, a dúvida e a ansiedade acabarão tomando conta de todas as almas. Acrescente-se que esta tese
ocasiona gravíssimos danos à sociedade civil, que não pode prosperar nem viver muito tempo quando não se reconhece o papel da religião, que é a regra suprema que define e assinala os direitos e deveres do homem. Notável continuidade desta doutrina. E o Santo Papa se apoia nos ensinamentos de seu antecessor, Leão XIII, de quem cita a seguinte passagem, mostrando a autoridade desta doutrina por sua continuidade. Pela continuidade desta doutrina, os romanos pontífices, segundo pediam as circunstâncias e a ocasião, nunca cessaram de refutar e condenar a doutrina da separação entre Igreja e o Estado. Nosso ilustre predecessor Leão XIII, em particular, expôs várias vezes e magnificamente o que deveriam ser, segundo a doutrina católica, as relações entre as duas sociedades. Seguem a passagem de Immortale Dei que mencionei no capítulo anterior e também esta citação. As sociedades humanas não podem, sem se fazer criminosas, proceder como se Deus não existisse ou se recusar a se preocupar com a religião, como se esta lhes fosse estranha e sem proveito. Quanto à Igreja, que tem o próprio Deus por autor, excluí-la da vida ativa da nação, das leis, da educação das crianças, da família, é cometer um grave e pernicioso erro. E basta reler a seguinte passagem de Immortale Dei para constatar que Leão XIII, por sua vez, afirma que não faz senão retomar a doutrina de seus predecessores. Essas doutrinas, contrárias à razão humana e de tanta influência sobre a marcha das coisas públicas, não deixaram de ser condenadas pelos pontífices romanos, nossos predecessores, na plena consciência daquilo que deles reclamava o munus apostólico. Assim, na sua carta encíclica Mirari Vos, de 15 de agosto de 1832, Gregório XVI condenou com grande autoridade doutrinal os princípios que já então se iam divulgando, isto é, o indiferentismo religioso, a liberdade absoluta de cultos e de consciência, a liberdade de imprensa e a legitimidade do direito de rebelião. A respeito da separação da Igreja e do Estado, exprime-se nesses termos. Não podemos esperar para a Igreja e para o Estado resultados melhores das dependências dos que pretendem separar a Igreja do Estado e romper a concórdia mútua entre o sacerdócio e o império. É que, com efeito, os fatores de liberdade desenfreada temem esta concórdia, que sempre foi tão propícia e salutar aos interesses religiosos e civis. Da mesma maneira, Pio IX, todas as vezes que se apresentou ensejo, condenou as falsas opiniões mais em voga, e depois mandou fazer uma coletânea delas, a fim de que, em tal dilúvio de erros, os católicos tivessem uma direção segura. Conclui-se que uma doutrina que ensina a união que deve existir entre Igreja e Estado e condena a separação deles está revestida em razão de sua fidelidade aos 4 papas que reinaram de 1832 a 1906 e à declaração solene feita por Pio X no consistório de 21 de fevereiro de 1906, de máxima autoridade e, sem dúvida, da garantia da infalibilidade. Como chegam, pois, um núncio Marchione e um cardeal Colombo a negar esta doutrina que deriva da fé e provavelmente é infalível? Como chegou um concílio ecumênico a deixá-la de lado em um museu de curiosidades arcaicas? É o que vou explicar-lhes a partir de agora, ao falar da penetração do liberalismo na Igreja em consequência de um movimento de pensamento deletério, o catolicismo liberal. Livro do Liberalismo à Apostasia, A Tragédia Conciliar, Monsenhor Marcel Lefebvre.
Segunda parte: o catolicismo liberal. Capítulo 15: a grande traição. Reconciliar a Igreja com a Revolução, tal é a empresa dos liberais que se dizem católicos. Os liberais que se dizem católicos sustentam que a doutrina do reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo e da união da Igreja com o Estado é sem dúvida verdadeira, mas inaplicável mesmo nos países católicos. Segundo eles, na teoria pode-se aceitar a tese proposta pelos papas e teólogos, mas na prática deve-se ceder antes às circunstâncias e resolutamente aderir à hipótese, promover o pluralismo religioso e a liberdade de cultos. Os liberais católicos não têm deixado de sustentar que desejam a ortodoxia tanto quanto os mais intransigentes e que sua única preocupação são os interesses da Igreja. A reconciliação que procuram não é teórica nem abstrata, mas somente prática. É a famosa diferença entre a tese, a doutrina, e a hipótese, a prática, conforme as circunstâncias. Notemos que se pode dar uma interpretação correta a esta diferenciação. A aplicação dos princípios deve levar em conta as circunstâncias, e isso se faz com ponderação, que é a parte da prudência. É por isso que um Estado católico, que reconhece a verdadeira religião, poderá tolerar a presença de minorias muçulmanas, judaicas e protestantes dentro de sua nação, porque acredita no reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cuidado! Para os católicos liberais não se trata disso. Segundo eles, os princípios, que são por definição regras de ação, não devem ser aplicados nem propostos, pois são inaplicáveis. Isto é evidentemente falso. Por acaso devemos renunciar a pregar e a explicar os mandamentos de Deus? Terás um só Deus? Não matarás? Não cometerás adultério? Só porque ninguém mais lhes obedece? Somente porque a mentalidade tende a se livrar de toda tutela moral? Devemos renunciar ao reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo em um país somente porque Maomé ou Buda pedem um lugar nele? Em suma, eles se recusam a crer na eficácia prática da verdade. Pensam que podem afirmar em teorias os princípios católicos e agir sempre contra esses princípios. Tal é a incoerência intrínseca dos liberais que se dizem católicos. Eis o que diz deles o cardeal Bilotti. O liberalismo dos católicos liberais escapa a toda classificação e só tem uma nota distintiva e característica: a perfeita e absoluta incoerência. O cardeal afirma que o título de católico liberal é em si uma contradição em termos, uma incoerência, porque católico significa sujeição à ordem das coisas humanas e divinas, enquanto liberal significa precisamente emancipação desta ordem, rebelião contra nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, enfim, como o cardeal Bilotti julga a famosa diferença entre hipótese e tese dos católicos ditos liberais. Do fato de que os acontecimentos reais teoricamente diferem das condições ideais, deduz-se que os fatos nunca terão a perfeição do ideal, mas apenas isso. O fato de que existem minorias dissidentes em nações católicas mostra que talvez nunca se consiga uma unanimidade perfeita e que o reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo jamais terá a perfeição manifestada nos princípios. Mas isso não significa que se deve rejeitar na prática este reino e que o pluralismo religioso deve se converter em regra. Vocês podem ver, portanto, que no catolicismo liberal, utilizo o termo com repugnância porque ele é uma blasfêmia, há uma traição dos princípios escamoteada, uma apostasia prática da fé no reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se trata do liberalismo católico, pode-se dizer com certeza: o liberalismo é pecado.
Há também, no fundo deste problema, e voltarei a ele no próximo capítulo, um confusionismo intelectual, uma mania de se alimentar em confusões, uma recusa de definição e clareza. Um exemplo é essa confusão entre tolerância e tolerantismo. A tolerância é um princípio católico e, em certas circunstâncias, é um dever de caridade e de prudência política para com as minorias. Mas o que chamamos de tolerantismo é, ao contrário, um erro liberal que quer conceder indistintamente a todos os dissidentes, em qualquer circunstância e em justiça, ao menos direitos que gozam aqueles que estão na verdade moral e religiosa. Como se pode notar, também em outros aspectos, converter a caridade em justiça é subverter a ordem social, é destruir tanto a justiça como a caridade. Capítulo 16. A mentalidade católico-liberal. Há fraquezas tirânicas, debilidades perversas e vencidos que merecem selo. Charles Maurras. Uma doença do espírito. Mais do que uma confusão, o catolicismo liberal é uma doença do espírito. O espírito liberal não consegue descansar na verdade. Quando afirma algo e em seguida ouve uma proposição contrária, ele se sente obrigado a também levar em conta. O Papa Paulo VI é o protótipo deste espírito dividido, desse ser de dupla personalidade. Podia-se ler isso na sua expressão facial, em constante vai e vem entre as contradições, e animado de um movimento pendular que oscilava regularmente entre a novidade e a tradição. Dirão alguns: esquizofrenia intelectual? Creio que o padre Clary Isaac notou com maior profundidade a natureza dessa doença. É uma falta de integridade de espírito, de um espírito que não tem suficiente confiança na verdade. Essa falta de integridade do espírito, nas épocas de liberalismo, se explica, no lado psicológico, por dois aspectos. Os liberais são receptivos e receosos. Receptivos porque assumem com muita facilidade os estados de espírito de seus contemporâneos. Receosos porque, com medo de contrariar esses diversos estados de espírito, encontram-se em constante inquietude apologética. Parecem sofrer eles mesmos as dúvidas que combatem. Não têm suficiente confiança na verdade. Querem justificar em demasia, demonstrar em demasia, adaptar demais ou mesmo desculpar-se em demasia. Colocar-se em harmonia com o mundo. Desculpar-se em demasia, que expressão oportuna. Querem desculpar-se de todo o passado da Igreja, as cruzadas, a Inquisição e etc. Porém, quanto a justificar e demonstrar, eles só o fazem de forma tímida, principalmente quando se trata dos direitos de Jesus Cristo. Mas quanto a adaptar, isso certamente eles se entregam, eis seu princípio. Partem de um princípio prático que consideram inegável, que, se a Igreja não se harmonizar com o ambiente concreto onde ela deve cumprir sua missão divina, não será ouvida por ele. Posteriormente, os modernistas quererão adaptar a prédica do Evangelho à falsa ciência crítica e à falsa filosofia imanentista da época, esforçando-se em tornar a verdade cristã acessível aos espíritos treinados para negar o sobrenatural. Segundo eles, para converter os que não creem no sobrenatural, é necessário fazer a abstração da revelação de nosso Senhor, da graça, dos milagres. Se você tem de tratar com um ateu, não fale de Deus. Coloque-se no nível dele. Sintonize-se com ele. Entre no seu sistema. Por esse caminho, você será em breve marxista cristão. Ele é que lhe terá convertido. Este foi também o pensamento da Missão de França a respeito do apostolado entre os operários e que numerosos sacerdotes ainda sustentam. Se queremos convertê-los, devemos trabalhar com os operários,
compartilhar suas preocupações, conhecer suas reivindicações, não nos mostrar como sacerdotes. Deste modo, chegaremos a ser como o fermento da massa. E por aí foram os padres, se convertendo e virando agitadores sindicais. Sim, nos dirão, compreenda. Era necessário assimilar completamente o ambiente, não chocar, não dar a impressão de que se queria evangelizar ou impor uma verdade. Que grande erro! Esses indivíduos que não creem têm sede de verdade, têm fome do pão da verdade, que esses sacerdotes extraviados não querem repartir com eles. Esse falso pensamento foi também sugerido aos missionários. De início, não falem de Jesus Cristo aos pobres indígenas que morrem de fome. Primeiramente, lhes deem comida, em seguida as ferramentas, depois lhes ensinem a trabalhar, o alfabeto, a higiene e, por que não, o controle de natalidade. Mas não falem de Deus, pois eles têm o estômago vazio. Eu, porém, diria: é precisamente porque são pobres e desprovidos de bens terrenos que são extraordinariamente acessíveis ao reino dos céus. E procurai primeiro o reino dos céus, ao Deus que os ama e sofreu por eles, a fim de que participem, por suas misérias, de seu sofrimento redentor. Se, ao contrário, vocês pretendem colocar-se no mesmo nível deles, irão estimulá-los a gritar contra a injustiça e acender neles o ódio. Mas, se lhes levarem Deus, eles se levantarão, se elevarão, serão verdadeiramente enriquecidos. Reconciliar-se com os princípios de 1789. Em política, os católicos liberais enxergam verdades cristãs nos princípios da Revolução de 1789, que consideram um pouco desajustados, mas plenamente assimiláveis pela Igreja, desde que purificados. Liberdade, igualdade, fraternidade, democracia ideológica e pluralismo. Pio IX condena este erro nos sílabos. O pontífice romano pode e deve se reconciliar e transigir com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Mas afinal, o que vocês querem? Declara o católico liberal. Não se pode ir sempre contra as ideias de seu tempo, remar continuamente contra a corrente, parecer retrógrado ou reacionário. Já não se quer mais o antagonismo entre a Igreja e o espírito liberal laico, sem Deus. O que se quer é reconciliar o irreconciliável, a Igreja e a Revolução, nosso Senhor Jesus Cristo e o príncipe deste mundo. Não se pode imaginar empreendimento mais ímpio e mais nocivo ao espírito cristão, ao bom combate pela fé, ao espírito de luta, ou seja, ao zelo em conquistar o mundo para Jesus Cristo. Da pusilanimidade à apostasia. Nesse liberalismo que se diz católico, há uma falta de fé, ou melhor, uma falta de espírito de fé, que é um espírito de entrega total. Submeter tudo a Jesus Cristo, nele tudo restaurar. Recapitular tudo em Cristo, como diz São Paulo, Efésios 1:20. Já não há quem se atreva a reclamar para a Igreja a totalidade de seus direitos. Resignam-se a não lutar, acomodam-se até mesmo no laicismo e por fim acabam por aprová-lo. Dom Delate e o cardeal Bilotti caracterizam bem essa tendência à apostasia. A partir de então, uma linha dividiria os católicos, com Falloux e Montalembert do lado liberal, na França, no século XIX, em dois grupos: os que se preocupavam primeiramente com a liberdade de ação da Igreja e a manutenção de seus direitos em uma sociedade cristã, e os que se esforçavam, antes de tudo, em determinar o quanto de cristianismo a sociedade moderna podiam suportar, para em seguida convidar a Igreja a se reduzir a esse limite. Diz Bilotti que todo o catolicismo liberal reduz-se a um equívoco.
a confusão entre tolerância e a aprovação. O problema entre os liberais e nós não está em saber se, dada a malícia do século, deve-se suportar com paciência o que escapa a nosso poder e, ao mesmo tempo, trabalhar para evitar males maiores e realizar todo o bem que ainda seja possível. O problema verdadeiro é se convém aprovar o novo estado das coisas, cantar os princípios que são o fundamento dessa ordem de coisas, promovê-los pela palavra, pela doutrina, pelas obras, como fazem os católicos chamados liberais. Montalembert, com seu slogan "A Igreja Livre no Estado Livre", será o campeão da separação entre Igreja e o Estado, recusando admitir que essa mútua liberdade levaria necessariamente à submissão da Igreja a um Estado espoliador. Do mesmo modo, de Broglie escreverá uma história liberal da Igreja, na qual os excessos dos Césares cristãos ultrapassam o benefício das constituições cristãs. Assim também, um Jacques Piot se fará o arauto da adesão dos católicos franceses à República, não tanto ao regime republicano, mas à ideologia democrática liberal. Eis o canto da ação liberal popular de Piot, por volta de 1900, citado por Jacques Ploncard d'Assac. Nós somos da ação liberal. Queremos viver em liberdade. Um sim ou um não à vontade. A liberdade é nossa glória. Gritemos: viva a liberdade! Aclamemos a ação liberal. Liberal, liberal. Para todos que a lei seja igual. Seja igual. Viva a ação liberal de Piot! Os católicos liberais de 1984 não se comportavam melhor quando cantavam seu canto da escola livre nas ruas de Paris. Liberdade, liberdade, tu és a única verdade. Que praga são os católicos liberais! Guardam sua fé no bolso e adotam as máximas do século. É incalculável o dano que causaram à Igreja com sua falta de fé e sua apostasia. Terminarei com um trecho de Dom Guéranger, cheio deste espírito de fé de que vos falei. Hoje, mais do que nunca, a sociedade tem necessidade de doutrinas firmes e coerentes consigo mesmas. Em meio à destruição geral das ideias, somente a asserção, uma afirmação nítida, sólida, sem misturas, logrará ter aceitação. Os ajustes se tornam cada vez mais estéreis, e cada um arranca uma fatia da verdade. Mostrai-vos, pois, tal como sois no fundo, católicos convictos. Há uma graça unida à confissão plena e inteira da fé. Essa confissão, como diz o apóstolo, é a salvação dos que a fazem, e a experiência mostra que é também daqueles que a escutam.